estamos de volta aqui com a nossa boa conversa no consultório de família. Você que está chegando agora. Tem muita gente descobrindo o programa pela primeira vez, a TV Novo Tempo chegando em cidades com o canal aberto, ou gente que vai passando pela Sky, descobre o canal e fica então acostumado a ver a gente. Eu fico bem feliz por isso. O Novo Tempo chegando cada vez mais longe, levando esperança. Professor Alessandro, quer mandar algum abraço hoje? Quer lembrar de alguém especial que acompanha a nossa programação? Os pais da Escola Adventista de São José? Pensei logo nos pais, pensei nos alunos. Amanhã será o primeiro dia de aula. Então já quero mandar um abraço a todos. Quero mandar também um abraço para os meus colegas de trabalho, os educadores e para a minha família também. E você, Maria de Lourdes, quer mandar abraços? Cadê aquele seu filho que mora tão longe, ainda mora tão longe? Ainda, os meus filhos, né? Minha filha Juliana, meu filho Mauro César, minha família mora longe, meus amigos em Ji-Paraná, meus amigos distantes, um grande abraço. Que bom. E você, Eduardo? Quero mandar o pessoal lá da cidade de Tanguá, que fica sempre ligado na TV Novo Tempo, no seu programa. Quero mandar um abraço também para minha colega de trabalho, Carol. Ela não é religiosa, mas ela ama os seus programas. Que bom. Beijo, Carol. O Sem Tabus, Deus te abençoe, o Consultório querida. de Família. Quero mandar um abraço também para Paula Gandra e para o Douglas Manente também. Ok. Beijo para todo mundo. Um abraço bem carinhoso para vocês. Nós falamos daquele menino de 5 anos que a mãe foi embora e ele ficou com a família, ele nem quer ir para a escola, nem quer fazer terapia, ele tem dificuldade em várias áreas, para comer, enfim. E alguém mandou, quem havia escrito antes pra gente, mandou um outro e-mail complementando as informações. Ela diz assim: ele mora com o pai e os avós. Tem 2 irmãos. Realmente a família não tem pulso firme e deixa com ele decidir tudo em vez de impor limites. Ele tem problemas em várias áreas, como eu já disse. É realmente aquilo que nós havíamos dito, alguma coisa que nós já imaginávamos que estivesse acontecendo. A família tendo dificuldade de colocar limites para o menino, porque afinal de contas ele foi abandonado, enfim, a mãe foi embora, né? Mas ele tem 2 irmãos. E ela não fala dos 2 irmãos, mas é que cada um reage de um jeito diferente diante das dificuldades da vida, né? Vocês querem acrescentar alguma coisa? Não é exatamente a pauta de hoje, que está falando de limites, enfim, mas a gente atende todo mundo sem problema. Tranquilos? Podemos passar para a próxima? Falar alguma coisa, professor? Uma sugestão. As regras devem ser poucas e bem consideradas. Combine 4 ou 5 regrinhas. Uma vez postas, têm que ser cumpridas. Às vezes a gente trabalha muito esse negócio de chance, dá uma chance. A vida não dá chance, a vida trabalha numa lei de causa e efeito. Misericórdia não significa ficar dando chance nem fazer negociação. Misericórdia significa passar junto com a criança pelas consequências. Deus mesmo, com todo o seu infinito amor, quando o homem pecou, ele não deu chance. Ele colocou um outro remédio, porque se desse chance, Jesus não precisava ter morrido. Ele simplesmente tomou sobre si as nossas dores e está passando conosco por todas elas. Deus é o nosso maior exemplo. Ame, mas não com um amor vacilante. Ame com um amor firme, resistente, que prepare para a vida. Perfeito. Boa noite, Darley, convidados. Moro em João Pessoa e também tenho um filho de 4 anos. Quando ele nasceu, resolvemos, meu marido e eu, que deveria parar minhas atividades profissionais e dedicar meu tempo na construção do caráter do nosso filho. E afirmo que, com convicção, que não me arrependi. Pelo contrário, me alegro, pois vejo que vale muito a pena. E além de trabalhar seu caráter, também o ensino conteúdo didáticos. Parabéns, mãe. Rose, ela mandou o e-mail para colaborar com a ideia daquelas que podem, aquelas famílias que podem cuidar dos seus filhos até que seja, então, obrigado a ir à escola, que agora são 6 anos, a idade limite para entrar. 3 anos. Não são todas as escolas, algumas trabalham com uns 4 anos, outros trabalham com 3. 3 anos é a idade obrigatória? 3 anos. Ou 6? Não obrigatória. Ah, né? tá. Algumas escolas dispõem esse serviço aos pais que precisam, sim. mas nós não aconselhamos. Inclusive, quando alguns pais vêm lá para matricular, a gente ainda pergunta se essa é a única saída. Como eu disse, é algo para o mundo real, mas não é o ideal. Eu valorizo muito quem persiste em dar a educação em casa. Eu tive uma professora
por esses dias, que pediu dispensa, porque tem filhos pequenos, e ela estava lendo alguns livros que fundamentam a educação cristã e disse, olha, eu quero criar os meus filhos, eu entendi que eu devo fazer isso. Vai abrir mão de alguns confortos, né? De parte da receita da família, vai ter uma vida mais simples, mas vai dar o que há de melhor. Esse é o melhor conselho realmente. Então, vamos voltar um pouquinho a falar de traumas. Você, quando trabalhou com adolescentes, com crianças, enfim, era comum no seu, como capelão, você trabalhou como capelão, Trabalhei né? como capelão. Você lidava com esses traumas, mesmo você não sendo psicólogo, mas você já estava na área da educação, como que era? Era muito comum, assim, às vezes, em reunião de pais, né? A gente observava o relacionamento do pai com o filho, e até no trato das palavras o filho não respeitava os pais, e muitas vezes tinha até mais respeito pelo professor do que pelo próprio pai. Então, aquela coisa que, enfatizando aquilo que o professor falou, né? A questão do limite é muito importante. Eu digo mais, né? Adolescentes rebeldes serão adultos problemáticos, porque se você não tem limite na sua infância, como que você vai se adaptar ao seu trabalho, que exige regras? Então, a gente observou isso muito nas escolas. Eu estou entendendo assim, olha, nós lançamos o tema do programa, né? Vamos falar de traumas da infância, e aí, repetidas vezes, tanto nós quanto o pessoal aí de casa, os nossos convidados aí de casa, eles estão nos fazendo perguntas girando em torno da temática limites. Olha que interessante, parece que essa é o grande quê do momento, né? Como colocar limites, onde limites. Você, quando trabalhando ali com os meninos, limites. Você também falou de limites. O que está acontecendo com as famílias e Na com verdade, essa existe ideia? uma relação. A inversão, lembra que eu disse no início que às vezes a gente está falando de um problema, mas na verdade não é o problema, é um sintoma de um problema. A inversão dos limites causa traumas. Olha isso. Por isso que a gente, parece que sem querer, acaba esbarrando toda hora. A inversão dos limites causa traumas. Quando eu pego os limites que deveriam proteger, que deveriam criar a circunferência de até onde ele pode ir, e permito que ele quebre, ou quando faço o contrário, os limites que eram para desafiar, o trauma ocorre. Como que é o limite do trauma que é para desafiado, que às vezes não acontece? Os pais estão super protegendo os filhos. Eles não têm mais limites para desafiar. O mundo de hoje nos dá tanto medo que a gente não deixa o filho, às vezes, crescer. Então, a gente não permite que eles enfrentem desafios. Até mesmo a gente estava falando da disciplina, por que a família às vezes não tem ali o pulso firme? Porque a criança faz alguma coisa errada na escola, por exemplo, o pai não permite que ela sofra consequência. O pai vai lá negociar, o pai vai lá discutir, vai brigar pela criança, então isso acaba tirando os limites de superação, de desafio dela. E tudo isso causa doenças emocionais. É por aí, Lourdes? Certo. E ao conversarmos com as professoras, né, elas sempre passam isso para mim. É interessante notar como os pais chegam na escola com os traumas deles. E já começa a delinear o filho assim, meu filho tem problema, sim, meu filho tem essa dificuldade, meu filho é tímido, meu filho é isso, meu filho... E isso é uma questão dela, é uma insegurança dela, e ela cerca esse filho desse problema dela e vai criando essa superproteção, e na hora deste filho ir para a escola, ele está assim... Graças a Deus, vou para algum lugar que eu vou me libertar. E a mãe vai atrás, e o pai vai atrás, defendendo. Não é assim que você tem que fazer com ele, entendeu? Se ele piscar, você leva ele no banheiro. Sabe, alguma coisa assim que a mãe determina todo o andar do filho. E você percebe a problemática do filho, que muitas vezes é zero. Minha amiga, é verdade que as mães são as grandes responsáveis, não estou dizendo sempre, mas são grandes responsáveis por muito dos traumas nossos? Olha, eu já estou quase levando um tiro por causa disso, sabe? Porque só nós, as mães, é que somos problemas, mas a criança nasceu de dentro de você.
entendeu? A criança morou 9 meses dentro de você, mãe. Então, é óbvio que você tem o que passar muito mais para essa criança do que qualquer outra pessoa. A ligação é muito mais Vínculo intensa. maior, né? Essa é muito mais intensa. É maior. Entendeu? O tempo com essa criança é muito maior, proteção, entendeu? né? A proteção, a necessidade da criança vai direto na mãe, entendeu? Essa mãe que nutre essa criança. Como é aquela frase que diz assim, a mão que balança o berço é a mão que move o mundo, né? Assim, que tem muito a ver essa coisa da mãe com seus filhos, certeza. a família, Atrás o trato. de um grande homem tem sempre Mas essa daí já uma caiu por mulher. terra, porque a gente não está mais atrás. Tá do Ao lado. lado, né? Tem, Já que a Darlete está com trauma de estar atrás. De ficar atrás, Ao né? lado, né, de um grande homem. Mas é por aí. A mulher, ela tem uma força. A mãe, então, é tremenda essa Eduardo, força. a sua mãe tem muita responsabilidade com quem você é hoje? Ou é o seu pai? Olha, eu digo que os dois, hein? Que bom. Eu digo que os dois, porque na minha casa eu sempre tive bastante limites, né? Quanto ao horário a chegar na casa de amigos, com quem eu ia. Então, isso reflete em mim como ser humano, na sala de aula, na maneira que eu trato os meus alunos. Mas mãe tem uma força grande sobre os filhos, né? Tem sim, né? Com certeza. Por isso, amigas, muita oração, muita coerência, busca de sabedoria. Sabedoria é uma daquelas promessas que o Senhor fez e Ele cumpre. Então, cabe a gente ir buscar o cumprimento dessa promessa na nossa vida, porque fácil ser mãe não é. Nós mães precisamos ser mães profissionais nessa vida moderna, precisamos ser bonitas, elegantes, precisamos ter boa educação, precisamos tanta coisa e a gente precisa dar conta, porque afinal de contas tem uma vida na nossa mão, ou tem vidas, 3, 4 filhos, enfim, ainda tem um marido, né? Essa parte a gente falou outro dia. Olá, boa noite, maridos queridos, né, professor? Você é bom marido, bom pai, bom professor. Você não é pai ainda, né? Ainda não. Olha que interessante, tem todo esse amor, paixão pela educação. Quero ver esse menininho aí. Estamos planejando. Vai planejado. Olá, boa noite. Tenho 3 filhos, um de 4 anos, uma de 1 ano e 7 meses e um bebê de 2 meses. Não coloquei o mais velho, que tem 4 anos, na escola, mas eu sinto ele muito ocioso. E essa ociosidade acaba com minha paciência durante o dia. O que eu faço? Professora, põe na escola, disse uma professora ali. Tem alguma professora aqui no grupo? Não, né? Mas você, professor, manda para a escola, professor? Deixa eu mostrar logo aqui esse grupo. Eu sei que não tem luz adequada aqui e os meninos ficam querendo me colocar no cantinho do pensamento. Isso, mas dá pra ver. Dá um tchauzinho ali, ó. Povo bonito, ver assistir o consultório de família. Eu tava com saudade de pessoas que viessem me assistir aqui. Sejam bem-vindos. Todos de São José dos Campos? Caçapava. Ah, nada a ver. Caçapava, né? Fica pertinho ali. Poços de Caldas. Poços de Caldas e Extrema. A gente, Poços de deixa eu Caldas explicar é bom, então. hein? Peraí, Caçapava, Poços de Caldas e Extrema. Então tá, assim, bem representado o Brasil, pelo menos numa parte, né? Eu nordestina, você é de onde? Carioca, Rio de Carioca, Janeiro. da Gema. Você é de onde, amiga? São Paulo. São Paulo. Estou de Mauá, São Paulo. São Paulo também. Então tá, bem-vindos, viu? Então, o que faz com essa mãe que tem 3 filhos e o mais velho tá tirando a paciência dela, pobrezinha? Mora em apartamento, né? Pelo visto, para uma Imagina. criança de 4 anos está ociosa porque está faltando um quintal, uma árvore. Né? Para deixar Uma ela se atividade lambuzar. lúdica, Está né? faltando uma atividade lúdica, algo uns já pregos, uns educacional. martelos, uma Agora, madeira. agora me explique como uma mãe que tem um bebê de 2 meses, tem um outro de 1 ano e 7 meses e o menino de 4 anos, como que ela vai ter tempo de sentar, Realmente é uma joguinho, coisa difícil, montar né? casinha? Consegue? Não, professor. Mas não é só isso, não. Abre uma Por vaguinha isso, lá na escola para ele. Aí voltamos àquele ponto. Por isso que neste mundo real, não o ideal, às vezes a escola se faz necessária. As famílias hoje vivem num círculo muito restrito, um medo de sair. Quando nós éramos crianças, nós brincávamos onde? Na rua, corríamos, subíamos, descíamos. As famílias eram mais numerosas. Uma reunião familiar tinha 15, 20 primos. As crianças fazem o que hoje? Então, antes as crianças brincavam em casa e iam na escola para estudar. Hoje parece que se inverteu. Elas vão na escola para brincar. Hoje a escola tem que ensinar a brincar. Olha E ali elas têm espaço para correr. Por isso que nesse contexto, no mundo real, a escola acaba se fazendo necessária. A gente tem pessoas preparadas para isso. Para brincar, para correr, para subir. A gente ensina as crianças a pular.
A gente ensina as crianças a explorar, que é o que chama de o esquema corporal, a conhecer o seu próprio corpo. Mas isso dentro de uma perspectiva cristã, de uma educação integral. O que é educação integral? É aquela que visa o desenvolvimento harmônico de todas as faculdades. A mente, o corpo, o social e o espiritual. A Bíblia diz que Jesus crescia em sabedoria, em estatura e graça diante de Deus dos homens. São palavras diferentes, mas o conceito é o mesmo. Desenvolvimento harmônico. Então, as crianças vão na escola, ela tem que ter um tempo equilibrado para correr, para brincar, mas ela também vai desenvolver o cognitivo, a mente. Ela vai desenvolver o quê? Os relacionamentos, o social, com Deus, com o próximo. Por isso que eu aconselho os pais para que procurem uma educação cristã para os seus filhos, porque ela é integral. A educação humanista hoje, ela está desenvolvendo muito cognitivo. Escola forte é a que desenvolve cognitivo, preparação para vestibular, para Enem. Essas coisas são legítimas, são partes da vida, mas elas não devem ser o objetivo principal, elas devem ser resultado. Objetivo, relacionamento. Enem, essas coisas aí, resultado. Aí a criança aí ela se desenvolve harmonicamente. Ok. Me chamo Davi Santana, conselheiro tutelar em Monte Alegre de Goiás. Estudei 13 anos no colégio interno. Concordo com o Alessandro, pois como conselheiro tutelar, vivencio o mundo real, mas nem por isso vou deixar de levar as pessoas a refletirem no mundo ideal, pois só assim terão uma segunda opção saudável. Parabéns pelo programa e esse tema. Muito obrigada. É uma coisa assim tão gratificante. Eu posso trazer qualquer tema aqui, que a resposta é sempre grande, as pessoas têm o que dizer, têm experiências para compartilhar, têm o que expressar. E para nós aqui da Novo Tempo, todo o trabalho que fazemos de um simples comercial, de uma simples chamada, eu até costumo dizer que até os nossos intervalos são abençoados, porque para abençoar a sua vida, eu quero dizer o quanto eu fico feliz de ter essa resposta de um público maduro, de um público que sabe, que está entendendo a nossa proposta. Muito obrigada, queridos. Um abraço para você, professor, também. Tem alguém aqui pedindo um conselho também. Quando criança, eu imitava uma menina que gaguejava. E de repente, não conseguia mais falar normalmente. Ele imitava e começava a gaguejar. Cresci e percebi que só gaguejo com pessoas da minha família. Às vezes as palavras nem saem direito, então eu tenho uma dificuldade em me relacionar em família, porém com as outras pessoas converso normalmente e sem dificuldade. Gostaria de saber se tem solução para o meu caso. Não posso pagar uma fono nem um psicólogo. Podem me ajudar? Eu agradeço. Mostra aqui, entrega a Maria de Lúcia que ela está sorrindo. Porque oh, meu amigo, meu querido tudo amigo. Começou com uma brincadeira, né? Isso que é engraçado. Não. Não? Começou quando? Tudo começou com um problema familiar. Entendeu? Sério? E ele descobriu nessa brincadeira que ele podia a válvula de escape. Como é que é, Eduardo? Você captou assim a história? Na realidade, ele, né? Ele acha que é só com a família, né? A gagueira, né? Uhum. Então, na realidade, ele tem um problema familiar, um problema de relacionamento, só que a gagueira foi o mecanismo que ele encontrou para não se relacionar com a família. Então, acabou involuntariamente repetindo isso. Isso se chama trauma. Voltamos ao tema do programa. Voltamos ao tema. E o que esse menino vai fazer, professora? Ele precisa perceber qual é a problemática, se é com o pai, se é com a mãe, que raiva, que mágoa, o que é que ele guarda dentro de si para que ele possa solucionar. Ele é um adulto. Sim, ele não diz a idade, mas entendi. Mas me parece que já vive, né, no mundo adulto, então ele pode fazer essa reflexão. Então eu comecei a gaguejar porque eu não queria me relacionar. Eu queria me afastar dessa família, mas não tinha como. Mas por que ele usou a menina o modelo da menina que gaguejava? Começou nessa brincadeira. E aí ele percebeu que por essa brincadeira ele podia evitar aquilo que ele mais detestava. Olha, nosso intervalo bem rápido, a gente volta falando sobre isso ainda, porque ele quer uma dica de como seguir, o que fazer. E aí a gente volta com mais conversa, mais perguntas suas. Até já.